Fala Redimidos, tudo bem? Tudo tranquilo? William Nunes, tá? Paz de Deus esteja com todos vocês, tá bom? Nós estamos aqui fazendo então o início da nossa parte 2 da série O Casamento, tá bom? Eu e minha esposa estamos conversando, falando sobre várias coisas, né? Mas estamos dando aqui então no episódio que o amor, tá? Ele é o sentimento supremo, tá? Ele é o supremo sentimento que nós temos que ter. Tá certo? Ele é um dom maravilhoso que todos temos que ter. O amor é o único caminho, como diz Paulo, né, em Coríntios, 1 Coríntios 13, né, em todo o capítulo 13, tá? Então o amor é o único caminho, tá bom? Então fique aí com a continuação da nossa série O Casamento, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, façam um bom proveito da palavra do Senhor. Amém. Então, redimidos, a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. A nossa luta é espiritual. O mal tem agido nas famílias, cegado os homens para ir para o lado da traição, cegado as mulheres para deixarem ser levadas por esses homens, tá? Tem cegado os filhos, entendeu? No divórcio, entendeu? Causando traumas nessas crianças. O inimigo, ele causa traumas em vocês, tá certo? Somente oração, meditação, praticando a palavra de Deus, dando primazia, ou seja, a prioridade na palavra de Deus, né? Ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o seu espírito. Não ouça o seu coração, o coração é enganoso. Ele pode levar você para mais distante ainda do que Deus tinha para te dar. Né, Débora? Verdade, verdade. E assim, quando a gente aprende, tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende dentro da nossa casa primeiro. Então, quando um casal vive em guerra, briga, discussão, violência, frios um com o outro, gente, tudo isso os nossos filhos, eles estão o tempo todo observando e pegando para eles essa bagagem de ensinamento. Não adianta eu falar, ama, filho, teu próximo, seja bondoso, seja generoso, se ele tá vendo que com a pessoa que ele supõe que você mais ama ali na sua casa, que é o seu marido, sua esposa, os seus filhos, você não é assim. Então ele vai aprender, não é pelo meu falar, ele vai aprender pelo nosso agir, pelas nossas atitudes. E olha como o inimigo vai usar dentro da própria casa os pais para que o filho e a filha cresça com uma imagem do amor completamente distorcida do que ele realmente é. O que fala que o amor é na palavra de Deus, um dom supremo, perfeito, um caminho perfeito. Quem leva a vida embaixo do amor, sempre amando, 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 fazendo tudo com amor, essa pessoa vai ter uma vida muito mais suave, com paz, com alegria, generosidade, sabendo que os momentos bons, glória a Deus, os momentos ruins, glória a Deus também, porque ela encara a vida com amor, com compaixão, com alegria, com esperança, com fé, né? E então a nossa vida tem que ser um testemunho. E nós cristãos temos que dar esse testemunho positivo. Como você disse no início lá do vídeo, existem exceções, não vamos também colocar tudo numa caixinha. O lance da violência é uma exceção, é outra coisa, estamos falando de um casamento saudável, entendeu? Né? Normal. Agora, a gente tem que dar um exemplo, porque se eu como cristã, acontece um problema entre a gente vai e decide se divorciar, se separar. Existem pessoas, gente, que tá sempre observando a sua vida. Isso é fato, né? Às vezes não é nem inveja, não tô falando dos invejosos que tem, tô falando das pessoas que se inspiram em você, se espelham em você. Olha que casal! Eu quero que o meu casamento seja como o deles. Eu quero buscar Deus como eles, criar os meus filhos como eles criam, não é? Sim. E para essas pessoas que se inspiram em você, que estão ali olhando seus passos e trilhando um caminhar em Cristo, como é que fica? Poxa, mas eles eram
tão unidos, né? Via eles no culto, iam na igreja, congregava ali junto, e agora eles estão divorciando. Olha o testemunho impactante de uma maneira ruim na vida das pessoas. Isso também é uma obrigação nossa como cristão. A gente deve isso ao próximo, um testemunho. Então é dentro de casa, mas também para pessoas que estão fora. Isso pode ser uma pedra de tropeço, não só na vida dos familiares, como também lá fora, nos amigos, nos vizinhos, nas pessoas, dos parentes. Então isso é muito sério, é muito sério. Às vezes a gente pensa só na gente, é um egoísmo que o inimigo põe. A gente pensa só, não, mas eu que tenho que ser feliz, eu quero ser feliz, não tô nem aí pro resto. Não é assim. Nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, a gente não pode ter esse tipo de comportamento mais. A gente tem que pensar, sim, no próximo, não é? É como eu falei, é um processo. Até mesmo a pessoa que não tem, que não segue a Cristo, né? Se ela parar para pensar um pouco, ela vê que é um processo, tá? Assim como foi um processo para você chegar no casamento, você amar aquela pessoa a ponto de você querer casar, você trocou olhares, entendeu? Saiu com a pessoa, namorou, noivou, casou, fez o seu patrimônio. Olha o processo, entendeu? Que você teve, o amor que você teve até chegar aí. Daí também começa o processo, porque vem as lutas, né? Aí começa a vir as lutas. Uma pessoa não sabia como a outra pessoa era antes de casar, né? E aí começa a vir, mas aquele defeito dele eu não gosto, né? Defeito daquele ali... Você querer mudar, né, o outro. Irmão, já te falo, se aquele defeito tá incomodando você, tá? O inimigo vai trabalhar em cima desse defeito do seu marido, vai acentuar o defeito do seu marido, vai acentuar o seu defeito, tá? E você não vai se importar, né? Se o defeito for seu, você não vai se importar. E se o defeito for seu marido não vai se importar com você. Só que a gente está tratando aqui de um processo, né? Então, até mesmo Paulo em Coríntios 7:2, ele fala que o homem deve o respeito à mulher, assim como a mulher, né, devolva o devido respeito ao marido, tá? Então, se eu levar isso pro meu casamento, tá? Dentro do processo respeito, entendeu? O amor, por ser maior, tá? Ele vai fortalecer esse respeito. Tá? Do meu jeito de falar com a pessoa, do meu jeito de tratar. Por quê? Porque eu amo ela. Então, por eu amar ela, eu vou respeitá-la, né? Não vou ser intransigente, né? Como eu falo bastante pro meu filho, né? Não seja intransigente. Intransigente é você receber a informação e já responder sem mesmo pensar, né? Ou seja, agindo pelo coração e não pela razão, né? Pelo sentimento e não pela razão. E eu já tô te falando que amor é razão. Você amar uma pessoa, escolher amar uma pessoa é uma decisão, tá? O casamento é uma decisão, não é baseado em sentimentos, e sim baseado numa decisão. Porque não é só amor, é respeito, né? É financeiro, verdade, né? É carinho, é conversa. Verdade. É pensar no que agrada ao outro e não só você. Isso é uma coisa que é bem difícil, né, da gente entender e viver, porque a gente quer muito ser agradado, ser realizado as nossas vontades. Exatamente. Mas casamento não é sobre você, é sobre nós. E uma outra coisa, né? O amor tudo sofre, tá? Se o amor tudo sofre, então eu também tenho que me pôr no lugar da Débora, por exemplo. Sim. No momento em que eu falo algo pra ela, como ela se sentiria? Se é algo que eu preciso que ela entenda que tá me incomodando. Como ela vai se sentir? Como eu disse pra ela hoje, que existem várias maneiras de você dizer uma única coisa. Né? Então você tem que pensar, raciocinar, tá? Então, eu acho que nessa parte, né, do processo, esse é o processo. O casamento é uma construção também, né? Ele não vem pronto. Não. Eu comprei um exatamente. casamento, agora eu abro e não é assim. Tem pessoas que se casam. Construído. Tem pessoas que se casam e depois do casamento descobre que o cara tem chulé, por exemplo. Não era nada daquilo. Entendeu? Que não era o príncipe do cavalo branco dela. E que também casamento não é perfeito. Não é perfeito, né?
O casamento ele tem dias que não são fáceis, o casamento tem dias que algo vai acontecer e você vai ter que ter jogo de cintura e aprender a lidar com aquilo. Exato. Mas você também pode buscar o casamento aperfeiçoado, tá? E quando eu falo casamento aperfeiçoado, eu falo do processo. E quando eu falo do processo, eu falo que da melhoria. Porque se ele é um processo, então ele pode ser melhorado. Sim, né? Se ele é um processo, eu posso aperfeiçoá-lo. Sim, com né? certeza. Então o casamento não é só uma palavra. Quando você fala sobre casamento, você fala sobre processo, né? Sim. Um processo de construção, como a Débora disse. Mas um processo de construção que eu tá, tenho que todo dia fazer uma melhoria. Todo dia eu tenho que melhorar, praticar uma palavra que vai fortalecer. No nosso caso, a palavra de Deus. E eu aconselho a vocês também a palavra de Deus. Nós éramos, né, amor? A gente não vai falar muito de nós aqui por causa Não. de ficar muito longo o vídeo, mas nós éramos um casal que a gente, mesmo sendo cristão, a gente não tinha um momento para sentar e conversar sobre a palavra de Deus, meditar junto, trocar ideia. Então, de repente, o William tinha tido um entendimento daquela palavra e o outro, e a gente conversar e chegar num acordo ali, nossa, é isso mesmo. Hoje em dia, depois que Deus transformou o nosso casamento, nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo e nós hoje, todos os dias, e assim, gente, várias vezes por dia, a gente senta, a gente tá trocando ideia sobre a palavra de Deus e isso tem sido muito edificante pra gente. E acredito que seja pra todos. É algo que faz parte do casamento. O casamento não é só o que o mundo prega, de estar junto, de estar ali na companhia do outro, de ser feliz só e acabou. Deita, dorme e acorda de novo e acontece tudo de novo. Não, o casamento ele é muito mais do que isso. O casamento tem que ter o alicerce na rocha. Se não estiver firmado na rocha, o casamento não aguenta. O mundo moderno é um mundo que a gente vive agora, ele é muito diferente do que era no passado. E lá atrás já era difícil casamentos permanecerem. Tinha um lance contra o divórcio, era mal visto, ok. Por isso tinha menos divórcio. Porém, as pessoas às vezes não eram felizes. Mantinham casamentos por fachada, entendeu? Pra não ficar mal visto. Hoje em dia, como tá tudo liberado, a pessoa vai divorciar mesmo. Então, por isso que tá mais fácil divorciar. E você olha e parece que o mundo tá diferente nesse sentido. Porém, o casamento que não é alicerçado na rocha que é Cristo. Um casamento que os dois não oram juntos, não ajoelham, não fazem jejum. Não buscam um lado espiritual. Primeiro, né, em primeiro lugar, que é a primazia, o casamento não vinga, gente, porque o mundo que a gente vive hoje, ele tem uma facilidade, uma promiscuidade, sabe? Uma coisa assim muito forte aí fora, que atrai homens e mulheres para situações que acabam, cortam, detonam o casamento e a família. E vocês lembram o que eu disse, né? Lembro o que eu disse ali, logo ali atrás, né? Ele é um processo, tá bom? O que você tem trazido para dentro da sua casa? O que você tem escutado do mundo? Verdade. Qual o tipo de música, o tipo de filme que vocês têm assistido junto? O inimigo, o Satanás, a razão negativa, a energia negativa, o espírito do mal, qualquer coisa que você queira dizer que não é positivo para sua vida, tá? Ele age em cima dos filmes, das músicas, tá? Do que você lê, tá? Ele entra em seu coração de uma maneira que você não percebe. Por isso que você tem que estar firmado na rocha, como a Débora falou. Para que o inimigo não consiga tirar uma cláusula do seu processo. Para que ele não consiga abrir uma porta e entrar dentro da sua casa de forma inesperada e invisível. Né? É só uma cervejinha. Os maus conselhos, né? As más conversações. As más companhias, más conversações. A gente convida pessoas para nossa casa que não tem palavras na boca de edificação. Só murmura, só reclama, né? Ou só fala de coisas que vão levar a gente pro caminho errado, né? Meu marido só por Deus, que pelo amor de Deus, fica murmurando o marido. Meu marido não presta, exato. Né? Homem é tudo igual.
né? Tem um vários pastor famoso, conceitos. tem um pastor famoso que ele contou um testemunho que a mulher chegou nele e falou assim: não, homem é tudo igual. Ele olhou pra mulher e falou: nossa, a senhora tá rodada, hein? Então tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala, tá? Então é isso, tá? Tudo. O casamento blindado é um casamento que você se cerca de blindagem. Nada daquilo que é normal para o mundo é normal para você. Eu fui criado num ambiente que falava palavrão. Fui criado num ambiente que ninguém orava na Bíblia. Eu fui criado num ambiente negativo, que só tinha violência e divórcio. Eu fui criado num ambiente, tudo bem, tá? Então se blinde. Você sabe que aquilo não vai trazer felicidade para você. Não se apoie porque o meu pai, meu avô são divorciados. Aquilo é normal para mim. Não se apoie nisso. Isso vira uma bengala para a vida toda, né? É o que eu disse lá no início. Comece mudando você mesmo, as suas atitudes, para você poder mudar as outras atitudes externas. É porque quando a gente muda tudo que está ao redor. É impressionante, quando a gente aceita Jesus Cristo na nossa vida, Ele entra e transforma a gente, Ele transforma o poder dele, tudo que está em volta de você. Isso é fato, não sou eu que estou falando, eu vivo isso, mas não sou só eu que vivo isso. Muitas pessoas que a gente ouve testemunho, elas mudam de vida quando elas conhecem a palavra e têm um encontro com Cristo, e tudo que está ao redor muda, gente, tudo. Porque Ele vai te guiando, Ele vai te dando entendimento, Ele vai te mostrando o caminho, passo a passo do que você tem que fazer para salvar seu relacionamento, seu casamento, seus filhos, o seu marido, sua esposa, enfim. Ele vai te dando toda a trajetória, todo o caminho, o que você tem que fazer para mudar e alcançar a bênção, a vitória, porque a gente sabe, nós somos provas vivas, a gente sabe que apesar de muita coisa ruim acontecer, você em Cristo consegue todas as coisas, porque para Deus nada é impossível, nada. E uma realidade, a minha vida foi tão mudada, né, pela palavra de Deus, ela foi tão transformada pela palavra de Deus, tá? Que hoje eu acredito fielmente, tá, que há uma força maligna agindo na vida das pessoas de forma invisível, de forma imperceptível, que para todo e tudo é normal, tudo é normal, tudo é livre, né? E é o que eu falo para você, e é o que eu disse lá atrás, liberdade sem limite, né? E é prisão, tá bom? Ninguém quer pôr Deus no processo, porque quando ele fala assim, não, eu vou fazer aquilo ali, Deus fala, não. Não é, né? Isso não é bom pra você, não é esse o caminho que eu quero Não é esse o caminho que eu quero que você vá. Nossa, ó, né? Uau, né? E o servo obedece o seu que senhor, coisa né? louca, que coisa louca, né? E mais uma coisa, vamos lá. Para você que é cristão, que acredita na palavra de Deus, já te digo, o seu manual é o Novo Testamento, porque são as palavras de Jesus, tá? São as palavras dos maiores apóstolos, tá bom? Que viveram no passado, na era bíblica, tá bom? Eles que estão dizendo para você o manual de como você tem que viver a vida. Para você eu deixo Coríntios capítulo 7, Coríntios capítulo 13. Saiba o que é o amor. Pegue as suas respostas do casamento no capítulo 7. Pega o que é o amor no capítulo 13. Estuda Mateus capítulo 19. Tá? Mateus capítulo 19 que fala sobre o divórcio e vai te mostrar o que é uma família de verdade. Tá bom? Então vocês têm que pegar e encarar, mergulhar no livro. Tá? Façam suas terapias com psicólogo normal, mas não deixe de dar primazia à palavra de Deus. Não deixem de dar prioridade para a palavra de Deus. Porque quem realmente nos liberta, né, amor, não é o psicólogo, ele nos auxilia. Eu já fiz terapia, acho que é válido, acho importante sim. Existem pessoas que precisam desse caminho e ok, legal. Porém, ele não é o nosso libertador, ela não é. O nosso libertador é Cristo.
Ele nos tirou, né, de toda a servidão que nós vivíamos e Ele nos trouxe para a verdadeira liberdade. Exatamente. Né? Em Gálatas 3,13, né, Gálatas 3,13 fala que Jesus Cristo se fez maldição para nos libertar da maldição da lei. Tá? Então Ele se fez maldição por nós para nos libertar. Então Ele é o libertador, né? Ele é. E é isso que eu falo para você, meus irmãos. Então aí, o amor é o dom supremo, né? Falando então, só um resumão, né, de tudo isso. O amor é o dom supremo, é um processo, ele é o último sentimento a partir. Na verdade, o amor não morre, né? Ele não morre, ele não permanece. Morre. Isso, ele permanece. Vai prevalecer até o fim. De tudo, o amor sempre vai prevalecer. Lembre-se que se você ama, né? Se você ama outra pessoa, que é o mandamento de Jesus Cristo, Ele manda nós amarmos ao próximo, correto? Então, se você ama o próximo, você não vai ferir a outra pessoa. Você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai matar. Tá bom? Não deixe que o inimigo te segue a ponto de você fazer essas coisas, né? Porque é um caminho, como eu digo no meu primeiro vídeo aqui também do canal, são caminhos, tá? Obscuros e horríveis que só vão te trazer a remorso. É verdade, né? Vão te trazer a coisas que você vai ter que se arrepender depois. Tá? Vai ter que pedir perdão para uma pessoa, vai se humilhar. Não vai se exaltar, você vai ser humilhado. Às vezes a gente cria uma ferida tão profunda na pessoa com as mentiras, com as traições, com o que você acaba cometendo contra ela, que às vezes você não sabe se ela vai, né, perdoar. Então, às vezes acaba acontecendo de destruir uma família, porque você mudou, pediu perdão, mas ela às vezes não vai perdoar, né? Porque o processo dela é diferente do seu. Então, pensa bem antes de fazer as coisas. Depois que fez, claro, você pede perdão, né, pra pessoa, pede perdão a Deus, Deus perdoa, e as coisas se resolvem, porém vai ter um processo e você vai ter que arcar com esse processo. Exato. Né? Todo processo traz uma consequência. Sim. Se o processo for bom, vai te trazer consequências boas. Se o processo for ruim, ele vai te trazer consequências ruins. É inevitável. É inevitável. A gente planta e a gente colhe. Exato. Na palavra de Mateus, né, Jesus fala que é mister que os escândalos venham. Então os escândalos virão, de qualquer forma. Sim. Tá? Mas ai do homem cujo vier o escândalo, né? Então fica ruim pra gente. Sim. Tá? A gente fica ruim porque a gente causa consequências na nossa família, nos nossos filhos, tá bom? E às vezes são consequências irreversíveis. É verdade. Tá bom, meus irmãos? Né? Acho que acabamos aqui, né? É que tem muita coisa pra falar, mas a gente vai fazendo mais vídeos e isso, e aí vamos introduzindo mais coisas, tá bom? O vídeo ficou longo, mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai continuar falando. Tenha paciência, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos fazer uma oração aqui pelas famílias, né, Débora? Vamos fazer, né? Assim como oraram pela gente, nós vamos orar por vocês também. Então, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela essa palavra e revelação para nós, Deus. Sabemos que esse vídeo alcançará as pessoas que precisam escutar. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os casamentos, Pai. Tira, meu Pai amado, essa naturalidade que dizem o mundo, tá? Que o mundo nos diz que é normal e natural, né, nos divorciarmos. Meu Pai, abençoa, liberta, meu Pai, os casais. Abra os olhos espirituais, em nome de Jesus, de todo casal, de todo pai, de toda mãe. Tá? Existem aqueles, Pai, cujos já estão divorciados, o marido está na mão de outra mulher, né? Por trabalho feito, por feitiçaria, né? Por obra de macumba. Pai querido, queremos, em nome de Jesus, que o Senhor vá até essa pessoa. Meu Pai, ilumina o caminho dela, faça com que ela aprenda, tenha sabedoria de como agir na vida desse inimigo, desse demônio que vem para destruir o casamento e levar o adultério, Pai querido, para essas pessoas de bem. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos eles. Eu repreendo todo o mal em nosso Brasil, eu repreendo todo o mal, meu Pai, nas famílias, eu repreendo todo o mal na minha família, em nome de Jesus. Estão todos libertos. Eu te agradeço por tudo e amém. Redimidos, em nome de Jesus aí, que a paz de Deus esteja com todos vocês, tá bom?
Amamos Deus a todos, abençoe. né, Débora? Amém. A gente ama. E Jesus ama você. E Deus é o nosso grande Pai Celestial que cuida de nós, que nos ama. Ele que restitui tudo. Tudo, Né, tudo, Débora? tudo. Só Ele põe na mão restitui. dele que Põe na mão de Deus. ele vence todas as guerras. E a Ah. sua não vai ser diferente. Irmãos e irmãs, acreditem. Acreditem. Ele transforma as vidas de todos. Não só a sua, mas das pessoas que estão no seu círculo social. Tá certo? Ele transforma a vida de todos. Em nome de Jesus, muito obrigado, redimidos. Que a paz de Deus esteja com abençoe. vocês. Deus abençoe. Tchau. E tchau.